Olá, Flor. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Gente, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast, onde nós estamos falando sobre oração, sobre intimidade com Deus. Estamos falando sobre o tema do ano de 2025, que é um lugar secreto. E para esse episódio, nós temos um convidado muito especial, pastor Eliseu Rodrigues. Pastor, obrigado por estar junto com a gente nessa conferência e por participar dessa conversa. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, Rodrigo. Gente, nós temos aqui no canal conteúdo e também temos lá no Instagram. Vai lá no Instagram, segue lá, te inscreve aqui no canal do YouTube, ativa o sininho, a gente tem bastante coisa sendo produzida, tem muita coisa legal para edificar a sua vida. Pastor, eu queria começar falando desse tema que é tão importante para a nossa geração, que é a intimidade com Deus, oração. E o senhor tem falado nas suas pregações, pelo menos no último ano, falando muito sobre verdade na palavra, verdade na vida, falado sobre santificação, separação. Eu queria começar, pastor, conversando com o senhor acerca desse tema. A grande realidade é que a nossa geração tem uma dificuldade muito grande de viver santificação. A gente tem visto que essa é uma geração doente em vários aspectos. E eu queria conversar com o senhor, começar esse podcast falando sobre isso. Os conselhos que o senhor deixa na palavra de Deus para a nossa geração, para ser firme, para andar mais com Deus, para ir mais profundo com Deus. A Bíblia diz, Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas isso não é da nova aliança, não. Desde Levítico capítulo 10, desde os primeiros capítulos de Levítico, Deus vai separando Israel das outras nações através de muitos costumes. O seu costume será esse, diferente das culturas dos povos, para que vocês sejam separados, diferentes. Então, desde Levítico até Pedro, diz para sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Então nós temos que representar na terra uma cultura do céu. Nossos relacionamentos, nossas vestes, nossos entretenimentos tem que ser santificado. E um dos métodos de você viver uma vida santificada é você olhar o plano original de Deus antes da entrada do pecado no mundo. Como era antes da entrada do pecado no mundo. Então, como era o casamento antes da entrada do pecado no mundo? Como era o governo do homem antes da entrada do pecado no mundo? Como era a comunhão do homem com Deus? Quem era a prioridade? Quem era a exclusividade? Então nós temos que sempre voltar para o antes da entrada do pecado no mundo, porque quem vive em santidade viverá com Deus o efeito da santificação de todas as coisas, da consumação, da glorificação que o Senhor operará na terra, tirando dela a corrupção do pecado. Então, se a gente volta pela fé, se a gente busca em Cristo aquela comunhão de antes da entrada do pecado no mundo, ou seja, volta lá para a criação, nós viveremos a nova criação. Glória a Deus. Pastor, eu queria conversar com o senhor acerca do ministério da pregação. O senhor tem sido um grande defensor e a gente tem sempre conversado, né, que o senhor meio que coloca ordem nas coisas, coloca os pingos nos is. O senhor acabou de falar agora à noite que não gosta muito de polêmica, mas a gente entende que o senhor é realmente um defensor e é alguém preocupado com a nossa geração. A gente vê, pastor, que existe um chamamento de Deus para essa geração pregar, mas tem tanta gente pregando tantas coisas, tanta gente se ungindo. O pastor estava conversando com o pastor Max anteriormente. O cara se unge a pastor, o cara se unge a profeta, ele não obedece, não toma ceia, não estuda teologia, mas é pregador. Tem 30 dias de agenda. Eu queria pedir para o senhor para nos deixar práticas, não só devocionais, mas também de estudo, se o senhor quiser deixar títulos para essa nova geração de pregadores que tem se levantado, meninas e meninos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Hoje as pessoas pensam que cada um tem sua verdade. O mundo relativizou a verdade e até o evangelho está assim. Devido às múltiplas igrejas, às múltiplas teologias, a iniquidade se multiplicou e o conhecimento de Deus no coração do homem foi afetado. Então existem pessoas que fazem de coisas simples que poderiam respeitar o contexto e torna essas falas, ou essas decisões ou posições teológicas polêmicas. Então eu tento evitar, mas se envergonha o Evangelho, a Igreja de Cristo, eu não vou fugir.
Mas a multiplicação dos falsos pregadores se dá pela multiplicação de falsos crentes. E falsos crentes só se multiplicam por causa de falsas igrejas e falsos pastores que pregam um falso evangelho. Desde o Antigo Testamento você percebe esse preparo para que os ministros de Deus falem diante do povo. Existia no Antigo Testamento a escola de profetas. No Novo Testamento, Cristo disse que o Espírito guiaria os apóstolos em toda a verdade. Eles foram guiados para escrever as Escrituras, mas eles se baseavam nos textos do Antigo Testamento. Jesus disse que aqueles homens religiosos erravam por não conhecerem as Escrituras. Lucas 24, Jesus exortou os dois no caminho de Emaús, porque se esqueceram de partes importantes do Antigo Testamento. Então, o homem que se ergue para abrir a boca sem antes ter tido a capacidade de abrir a Bíblia e meditar nela, é um falso pregador. Eu não digo que Deus não pode usar de modo emergencial certas pessoas, como crianças. Deus usou a boca de uma jumenta para exortar um profeta. Então, de modo emergente, Deus pode usar quem Ele quiser. Agora, com ministério permanente e reconhecido, aí é só com preparo. Essa pessoa tem que reconhecer que todo ministro é um aluno que não se forma. Então, o conselho de Pedro, lembrando de Paulo, é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, para finalizar a nossa conversa, eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para os jovens da Almagflor, para os jovens do Brasil, acerca da intimidade com Deus, da busca na oração. Para os jovens, a gente sabe que Jesus chamou meninos e meninas, né? Homens jovens para andar ao seu lado. A gente tem visto que Deus tem levantado nessa geração muitos jovens. Eu queria pedir para o senhor deixar uma palavra mesmo do coração para essa juventude que tem se erguido. Os grandes homens da Bíblia Sagrada foram homens de oração. Abraão, onde chegava, levantava altar. Jacó levantou seu altar e ali Deus se manifestou a ele. Moisés tinha sua tenda portátil. Daniel orava 3 vezes ao dia, como também Davi. Abacuque tinha sua fortaleza. Jesus sempre se isolava dos homens para ficar sós com o Pai. Então, oração não é questão de tempo. Tempo não se tem, se cria, né? Oração é questão de prioridade. Aquilo que você prioriza, você arruma tempo. A oração é a respiração da alma. Assim como você precisa respirar sem cessar para sobreviver fisicamente, a Bíblia diz orar sem cessar, porque se você não orar sem cessar, você não sobrevive espiritualmente. Nessa última geração, a nossa igreja precisa focar em 2 pilares. Estudar sempre e não deixar de orar. Se a igreja focar nisso, ela vai cumprir Atos capítulo 6. O ministério da palavra e da oração. Ela vai crescer equilibrada, conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nesse último tempo, as pessoas inteligentes estão criando sofismas e filosofias contra a simplicidade do Evangelho. Então nós precisamos de jovens teólogos. Pode ir para a faculdade. Glória a Deus. Vá para a faculdade, se forme, mas não esqueça de ter pelo menos um curso básico de teologia antes de entrar numa faculdade. Seja um Daniel na Babilônia, um José no Egito, um Paulo em Roma. Ah, mas eu entrei na faculdade e perdi a fé. Mentira, você nunca teve uma fé verdadeira, uma fé bíblica. O ambiente não forma a sua fé. Pela fé, você impacta o ambiente onde estiver. Pastor, obrigado por essa conversa. Amém. Que Deus abençoe o senhor. Nós queremos agradecer o senhor por nos abençoar com essa palavra. Amém. No dia de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe o senhor, a sua família, Amém. os filhos, em nome de Jesus. Amém. Gente, se inscreve no canal, vai lá, segue a gente no Instagram, segue o pastor. É muito difícil, provavelmente, com certeza, você o segue, tá bom? Nós estamos te esperando sempre aqui, toda semana, com uma conversa de Deus para o teu coração. Deus te abençoe, um forte abraço.